Boa tarde. E aí, Marília, tudo bem? Boa tarde, e aí, André, beleza? Como é que estão? Estão as coisas por Beleza. aí? Olha, Boa tarde, André. Boa tarde, Marília. boa tarde, Jefferson, tudo bem? Boa tarde, Elvis. Boa tarde a todos que estão aqui. Estou vendo as vice-presidente, outros membros da diretoria, demais gestores, Lidiane, Ideia, Boa tarde, Marília, André, a tudo bom? Jaque, a Aline. Beijo para todos, gente. Boa tarde a todos, né? Que eu não tinha visto todo mundo aqui. E, Marília, aquela hora eu acho que o áudio falhou. Alguma novidade do TCM? Nada que eu tenha sido informada, André. Conversei com o presidente do tribunal hoje, mas outros E assuntos, aí? tá? Não, mas outros assuntos, eu não perguntei aquilo, não. Mas eu vou perguntar para ele. Pergunta, André. Nossa. E me fala. Perguntar para ele. Então, aquele dia a gente estava conversando sobre um amigo nosso em comum que estava no UTI em São Paulo, sabe? E Hum, aí, lá de Jussara, da cidade dele. E aí, faleceu hoje de manhã, vai ser madrugada. nossa. Aí ele me mandou uma mensagem falando, nós estávamos conversando, mas não entrei nisso, não. Depois eu vou perguntar para ele. Não era momento, né, André? Tá certo. Ai, credo. Não, não era não. O sepultamento vai ser lá em Morrinhos, capaz que ele vai lá. Aí lá eu vou dar um jeito de perguntar para Ah, ele. bom, André.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa Olá. tarde. Para mim, eu Boa precisei tarde. entrar aqui pelo celular. Deixa eu ver aqui. Pelo COSEMS. A Patrícia vai participar, Jaque? Hoje? Doutor Luciano, eu, Lidiane, vou conduzir. A Oi, Patrícia tinha Lidiane. um compromisso. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Patrícia tinha um compromisso e Simone estava na estrada, me pediram para conduzir junto com vocês aqui hoje. Perfeito, então. Perfeito. Só vou conferir aqui do nosso pessoal, tá? E a gente já começa. Deixa eu ver aqui. São 14h11. 14h15 a gente começa. Pode ser, Lidiane? Pode ser sim, pode ser. Tá bom. Combinado, viu? Obrigado. Recording in progress. Estaremos bem representados pela Lidiane. Olha, diz que ela foi eleita a musa do COSEMS Goiás lá no Congresso, é verdade? Você acredita que eu ia comentar isso, André? É, falar, viu? Eu não tive a coragem que você teve, não, André. Mas vamos aqui. Com certeza, era para ser, né? Não ouvi falar que foi, viu? É, nossa amiga é top. Mas enquanto não inicia, André, mas eu vou te contar, o congresso que tinha de gente bonita lá, viu? Goiás arrebentou. Sentiu sua falta, André. Rapaz, na verdade, estava com uma suspeita de um probleminha de saúde aí, cara. Passei aí quase uns 10 dias meio apurrinhado, viu? Fazendo exame, fiz 43 exames diferentes. E você é querido, o pessoal, muita gente perguntou, cadê o André? Cadê o André? Mas agora graças tá a bem, Deus. né?
Mas agora tá Não, bem, graças né? a Deus, foi tudo bem. Era foi uma suspeitazinha meia complicada, mas no final tá dando tudo certo. Que bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. E aí, Elvis, já descansou? Boa tarde, Minha Soninha. amiga Sônia, minha amiga Sônia, o cansaço valeu, mas tá difícil para descansar. Não, e eu continuo exibida. O É? presidente do Azemes é da minha região de saúde e, Ah, e a experiência exitosa do Estado foi do meu município. você vai começar com isso de novo? Para de Não, ficar sonhando. não, mas eu falei que eu vou falar isso agora até o ano que vem, até chegar a vez de ir para Porto Alegre. Você merece, a sua região merece, mas Goiás merece. É, isso tudo é de Goiás, né? Ô, Sônia, você tá certinha, viu? Tô, tô. Quando eu ganhei lá, passei acho que passei mais de um ano, viu, falando desse trem. Tem melhor não. Não, eu não vou deixar ninguém esquecer, o André. Deixa mesmo não. É comemorar muito. Dá trabalho para conseguir, viu? Fala não. Pessoal, mas eu cheguei aqui numa gripe. Eu fui melhorar segunda-feira. Ontem, né? Hoje é terça, né? Foi puxado, mas foi bom, né, Elvis? Foi ótimo. Agora é preparar para Porto Alegre. É isso aí. Pessoal, boa tarde novamente. Para quem não tinha chegado ainda, tá? Lidiane, podemos? Podemos, doutor Luciano? Tá, joia, então, viu? Então, primeiramente, agradecer a presença de todos. É, assim, dizer assim, parabenizar, né, por todos. O Elvis, a Sônia estavam comentando aqui sobre o Congresso. Acho que foi uma experiência muito positiva, né, para todos nós, para os municípios. Receber o quantitativo de pessoas, né, que nós recebemos, foram quase 11 mil pessoas, né, inscritos. Então, assim, isso foi muito positivo. A troca de experiências, né, aqui por parte da SES, valeu muito a pena o esforço, inclusive o custeio, né, financeiro também, que ficou uma parte, né, aqui para a SES, né, para a gente receber o Congresso. O governador, desde o início, não mediu esforços, né, para trazer aqui para Goiás, e eu acho que isso veio para contribuir com todos nós, né? Assim, com todos os municípios, com a Secretaria Estadual. Eu acho que a nossa participação foi muito bonito, né, de se ver, né, tudo que nós fizemos, né, a acolhida que nós tivemos aqui com o país inteiro e assim foi uma oportunidade para Goiás demonstrar não só
que é um exemplo em acolhida, né, no acolhimento para as pessoas, mas um exemplo mesmo de gestão, né? Embora tenhamos 1 milhão aí de dificuldades, mas realmente a gente está fazendo o melhor que pudemos aqui em prol da saúde pública, né? Então, realmente é motivo de comemorar mesmo, né? Acho que todo mundo aí meio que de ressaca ainda, né? Se a gripe sua foi ressaca, viu, Elvis? Que você pegou, viu? Mas acho que todo mundo meio que de ressaca, mas com uma sensação muito de dever cumprido, né? Então, acho que foi muito bom, muito positivo mesmo, né? Eu ouvi muita gente falando, a gente parecia que não estava em Goiânia, parecia que não estava em Goiânia, mas Goiânia é isso, né? Assim, então, acho que foi muito positivo mesmo para todos nós, né? Cristiano, me permite Então, só uma palavrinha bem rapidinha, sem atropelar a claro, reunião. Você, como representante do governo do Estado de Goiás e como ACES hoje aqui na nossa live, parabenizar, né, o governador que realmente nos honra muito ser de Goiás, né? E acho que você falou tudo, né? Foi um congresso, foi o primeiro que eu participei, mas como goiano não podia ser melhor, tá no meu Goiás, na minha cidade, onde eu nasci, né? Eu acho que tem que parabenizar todo mundo. Eu acho que foi uma história que realmente está gravada e eu vou falar, o próximo congresso para superar o que foi feito aqui em Goiás vai ser difícil. Vamos torcer que supere, mas vai ser difícil. E aí, verdade, minha ressaca verdade. foi só de água, viu? Porque eu não bebo cerveja. Verdade, verdade, Elvis, é isso mesmo, viu? E aí, assim, se Deus quiser, nossa comitiva vai estar lá no Sul, lá o ano que vem, fazendo bonito, mais uma vez, né? Não só na presença, mas levando tudo que a gente sabe de saúde pública, de gestão, né? Então, pessoal, agradecer, né, a presença de todo mundo, né? Desejar as boas-vindas aqui, mesmo que online. Nós temos 2 pautas, né, para ser discutidas, né, e aprovadas. E aí, antes de passar para as pautas, passar para a Lidiane para dar as boas-vindas por parte do COSEMS. Boa tarde, pessoal, novamente. Agradecer aí a disponibilidade dos que aqui estão com a gente, né, numa convocação extraordinária novamente, por necessidade dessas 2 pautas, como o doutor Luciano citou, e só validar todas as palavras que já foram faladas aqui sobre o nosso congresso. Eu acho que Goiás mostrou bonito demais, energia, alegria, foi contagiante e acabando transmitindo uma sensação muito boa em todo mundo que passou por Goiás. Só isso mesmo. Perfeito, então, Lidiane. Então, podemos partir para as pautas, né? Isso. Na verdade, são 2 pautas, né? Rapidamente, como esse mês a gente não teve CIB ordinária, viu-se a necessidade de pactuar 2 pontos. Um deles é referente ao teto MAC aqui da parte do Estado e o outro é sobre o pactuar o incentivo financeiro dos equipamentos de hemodiálise, tá? Então, são basicamente essas 2 pautas. Aqui no item 1.1 de discussão e pactuação, nós temos pactuar a solicitação da Secretaria de Estado da Saúde para recomposição de recursos financeiros do teto de média e alta complexidade MAC da gestão estadual junto ao Ministério da Saúde no valor anual de 385 milhões 591.543,30 centavos destinado ao custeio de ações ambulatoriais e hospitalares para a população do estado de Goiás, CES Goiás. Essa é uma pauta, pessoal, que nós trouxemos Deixa eu fechar aqui, porque eu estou no celular, eu estou abrindo aqui pelo celular mesmo. Nós trouxemos essa pauta a umas 3 CIBs, que era a pactuação da recomposição do teto de média e alta complexidade do Estado de 500 milhões. Na ocasião, foi concedido por parte do Ministério 114 milhões e alguma coisa, e nós estamos pleiteando novos recursos na mesma perspectiva de quando o município também pleiteia recursos para incrementação do seu teto de média e alta complexidade. Né? Como na ocasião nós pactuamos os 500 milhões, foi concedido 114 milhões para o estado de Goiás, agora nós estamos pleiteando essa diferença. Né? Muito provavelmente não será esse valor,
que será concedido, mas todas as vezes que a gente tem uma nova solicitação, a gente precisa apresentar uma nova resolução CID. Então, a proposta aqui é que a gente pactue, né, esse pleito do recurso, desse recurso financeiro, né, federal, e a gente possa buscar aí mais esse valor na perspectiva de custeio das nossas unidades de média e alta complexidade. Hoje a gente tem basicamente 10% do que a gente gasta realmente com as unidades estaduais de saúde, e aí nós temos 30 unidades de saúde de média e alta complexidade, entre hospitais, policlínicas, a gente gasta realmente em torno de 2,1 bi nessas unidades, e a gente recebe no Ministério em torno de 250 mil, então a gente está aí em torno de 10% do que a gente de fato gasta com as unidades, a gente recebe do Ministério. E aí a proposta é que a gente vá atrás, buscar mais recursos para poder melhorar realmente o nosso teto de média e alta complexidade. Então, a proposta é trazer essa pauta aqui, eu não sei se o Túlio está aqui, da captação de recursos, é trazer essa pauta aqui para que a gente possa pleitear isso junto ao Ministério. Isso não é garantia que a gente vai receber, a gente queria muito, né, receber esse valor, mas não é garantia, mas todos os recursos que a gente vai pedir realmente precisa passar aqui pela CIP, né? Então, logicamente, assim, pela parte da SES, pactuado por esse ponto. Pela parte do POSEMS também está claro, doutor. É claro que a gente sabe que, como o senhor disse, né? Tem que tentar de tudo, já é um movimento que acontece normalmente, então, pelo POSEMS, nada de impedimento, não. Está atuado. Perfeito, então, Lidiane, obrigado, viu? Aí, se alguém tiver alguma manifestação, aí pode pedir a palavra, tá? Eu vou passar para outra pauta, então, a 1.2. Pactuar o incentivo financeiro de custeio por equipamento de hemodiálise em uso no Sistema Único de Saúde, nos serviços que tenham até 29 máquinas destinadas ao cuidado de pessoas com doença renal crônica, né? A Camila tem aí Camila Brum está aqui na reunião, ela tem aí o levantamento. Então, com a publicação da portaria, em que essa portaria permite o repasse, né, extra de custeio para essas unidades que tenham até 29 equipamentos, 29 equipamentos de hemodiálise. Na portaria exige-se que a gente pactue novamente, né, todos esses equipamentos. Foi feito nas últimas semanas, um levantamento junto a todas as unidades que tinham hemodiálise no CNES, para que a gente pudesse trazer esse levantamento aqui hoje e, com a resolução, fazer a inserção no sistema do Ministério até amanhã. Amanhã é o último prazo, e é por isso que nós pedimos essa reunião extraordinária para hoje, né? Na semana passada estava todo mundo envolvido com o Congresso, ontem foi feriado, né, aqui em Goiânia, e aí por isso nós pedimos essa pauta para hoje. Aí acho que você pode apresentar, Camila, o levantamento que a gente fez em relação a todos os serviços que tenham equipamentos de hemodiálise. Tá, eu vou compartilhar, Luciano, o documento, a planilha que foi feito com os levantamentos, e vou pedir para a Hélia, que é a nossa coordenadora de nefrologia, fazer as considerações. Ok, Hélia? Deixa eu só... Ficou pequeno aqui. Tá. Deixa eu só achar aqui, só um pouquinho. Aí. Vocês conseguem visualizar?
Sim. Camila, eu acho que você pode colocar uma página inteira, assim, sabe? Porque como tá as duas, tá um pouco pequeno. Só um Tá? Aí pouquinho. você pode colocar isso, tá um pouco pequeno, assim, pra gente ver. Elia, se quiser já ir falando, nós vamos começar aqui, né? Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Elia, estou como coordenadora da Nefrologia, Secretaria Estadual de Saúde. Então, o motivo dessa reunião é em respeito à portaria 762 de junho de 2023, que altera a portaria de consolidação número 6 de 2017, instituindo incentivo financeiro de custeio por equipamentos de hemodiálise em uso do Sistema Único de Saúde, nos serviços que tenham até o quantitativo de 29 máquinas destinado ao cuidado da pessoa com doença renal crônica. Então, para fazer esse levantamento, nós encaminhamos o ofício a todos os municípios que têm serviços habilitados na rede SUS para fazer o levantamento. E pegamos como base que, conforme o Ministério solicitava a resolução CIB de quantitativo de máquinas, né? Nós pegamos como referência o SAIPES 2018, que foi o momento onde todos os serviços para a mudança de codificação de custeio do SUS apresentaram as suas capacidades instaladas, certo? Então, por base, nós pegamos por base isso para a gente ter um comparativo. Aí eu vou falar serviço por serviço, município por município, certo? Então, como exemplo, Valparaíso, são 2 clínicas, a clínica da Vita, o número de cadeiras informadas foram 25 mais uma reserva, e a da Vila, 20 mais uma reserva, com atendimento em 3 turnos. Em SAIPES 2018, eram 19 cadeiras na da Vita e 27 na clínica da Vila. Então, assim, houve uma redução da Vila de 5 cadeiras, né, nessa nova apresentação. Anápolis não nos enviou o relatório, né, o ofício do município, então nós pegamos o último CNES de Anápolis, que um hospital evangélico com 2 cadeiras, 18 cadeiras mais 2 reservas, hospital de doenças renais, 25 cadeiras mais 2 reservas, casa de diálise INAM, 15 cadeiras mais uma reserva. Compatível ao SAIPES 2018. Lusiânia, Clínica Renal de Lusiânia, 20 cadeiras mais 4 reservas, também compatível ao SAIPES 2018. Rio Verde, Morrim, 50 cadeiras mais 4 reservas, compatível também a 2018. Jataí, Centro de Nefrologia, 35 cadeiras mais 2 reservas. Houve um aumento grande, né, na capacidade instalada de Jataí. Catalão, Hospital Maternidade São Nicolau, 50 cadeiras mais 3 reservas, e houve um aumento grande também, uma expansão grande na assistência do Hospital São Nicolau de Catalão, referente a 2018, que eram só 36 cadeiras. Caldas Novas, a Clínica Real de Serviços Médicos, foi apresentado 19 cadeiras mais uma reserva, compatível com o SAIP 2018, que também eram 20 cadeiras. Itubiara, 19 cadeiras mais 3 reservas, também compatível com o SAIP, não teve aumento. São Luís de Montes Belos, Montes Belos Terapias Avançadas, 12 cadeiras mais uma reserva. São Luís, como veio após a habilitação, não estava no site 2018. Iporá, Clínica de Terapia Renal Substitutiva, 19 cadeiras mais 3 reserva. Também houve um aumento da apresentação do site 2018. Séries,
Instituto de Nefrologia de Séries, 32 cadeiras, mais 2 reservas, também compatível à habilitação de 2018. Goianésia Clinefo, 33 cadeiras, mais 3 reservas, também compatível ao CEP 2018. Porangatu, Clinorte, 45 mais 3 reservas, compatível ao CEP 2018. Uruaçu, Clínica de Diálise Uruaçu, 27 cadeiras mais 2 reservas, compatível com o que foi mostrado em 2018. Águas Lindas, que é a clínica de gestão estadual, hoje com 36 cadeiras mais 3 reservas, também compatível com o que foi habilitado em 2018. Aparecida de Goiânia, temos 3 serviços. Clínica de Hemodiálise São Bernardo, 26 cadeiras mais 2 reservas, e compatível 2018. CTR, Centro de Terapia Renal, 30 cadeiras mais 3 reservas, compatível também é 2018. Mili Clínica Nefrológica, 25 cadeiras mais 2 reservas, uma baixa pequena referente a 2018. Hospital Estadual Alberto Haas, 12 cadeiras, aqui a gente não conta reserva, porque a unidade hoje está vinculada a atendimento de pacientes agudizados e transitórios. Agora passamos para Goiânia. Então, Goiânia, até a apresentação do documento ficou conforme recebemos, porque a mudança é nítida, né, do que tinha cadastrado no CNES, o município encaminhou, e o que foi declarado pelos serviços, né? Então, cadastrado com o município, o levantamento do município, a Renal Clínica, né, tinha cadastrado 26 cadeiras e encaminhado pelo prestador 29 cadeiras, né? E a gente retira aqui um percentual de mínimo 2 cadeiras reserva, caindo para 27. Clínica de Doenças Renais, também 29, que no cadastro CNES, no mês 6, era de 50. Então, apresentou um quantitativo de 29, né? E tirando as 2 reservas obrigatórias, caindo para 27. Santa Casa de Misericórdia, também, no mês 6, eram 33 cadeiras, 6 de 2023. E agora o apresentado 29 cadeiras, o mesmo produto também caindo para 27, descontando as 2 reservas obrigatórias. Hospital das Clínicas, 18, né, apresentado, tirando dos reservas, cai para 16, e no CNES, apresentado no CNES, no mês 6, eram 32. Hospital Urológico, eram 29, apresentou 29 também, e no CNES, em 6 de 2023, 40. A Nefroclínica teve aumento para mais, eram 13 em 6 de 2023, e agora 16. Então, tirando uma, 15, né? Uma reserva. A da Vita, unidade centro, eram 46. Agora, apresentado 28, tendo uma queda aí, tirando as 2, 26, né? Tirando as 2 reservas. A da Vita Bueno, eram 45, manteve os 45, nós consideramos 42, tirando as 3 obrigatórias reservas. Terapia renal substitutiva, eram 20, apresentou agora 7. Né? Ainda tirando uma reserva, 6 cadeiras. A Centrel, Centro de Nefrologia, eram 33, apresentou 28, tirando 2, 26. E a Nefroclínica Rim Hemodiálise eram
72 em 6 de 2023. Apresentou 30, tirando as 2 reservas obrigatórias, caindo para 27. Então, nós já fizemos esse levantamento, deixamos claro para os municípios que deveria ser encaminhado via ofício, que é sob responsabilidade do gestor, né? As informações, vendo que o CNES é mutável e o Ministério da Saúde fez um pré-levantamento em maio de 2023, onde ele tem um quantitativo de Goiás, né? Para Goiás. A média que o Ministério já tem previsto para investimento em Goiás são da categoria de 1 a 19 cadeiras, isso o levantamento feito em maio de 2023, um total de máquina de 152 máquinas em 36 estabelecimentos. E na categoria que daria um total, um valor de 8.086.181,67 reais. E para a categoria de 20 a 29, um total de 254 máquinas, dando um total de 11 estabelecimentos, com um valor prévio de R$ 2.298.307,13. Esse valor é dividido por máquina, um valor de 50 por máquina, né? De 1 a 19, na categoria de 1 a 19. O Ministério vai disponibilizar R$ 53.198,56, dividido em 12 parcelas. E para os serviços com a categoria de 20 a 29 máquinas, R$ 9.048,45, dividido em 12 parcelas. Então, nós fizemos esse levantamento e é o que nós estamos apresentando para a consolidação da CIB e a apresentação ao Ministério da Saúde. Perfeito, então, viu? Obrigado, né? Alguém quer fazer algum comentário? Luciano, boa tarde. Lélia, tudo bem? Oi, Lélia, boa Quero tarde, tudo bem? no documento que nós encaminhamos, em resposta ao ofício, nós sinalizamos uma preocupação em relação à redução da oferta de máquinas para que a empresa, né, seja contemplada em relação ao descrito na portaria. Até no documento, nós sugerimos que o que seja pactuado em CIB é o quantitativo descrito no CNES. Porque pela declaração do prestador, que foi o que a Elia apresentou, eles se adequam à portaria, né? E isso é bem visível. Eles ajustam o quantitativo de máquinas para receber o benefício previsto na portaria. E com isso, só Goiânia tem uma redução de mais de 100 equipamentos. Então, se nós pactuarmos o que foi declarado pelo prestador, nós vamos ter que repactuar a oferta do serviço de hemodiálise também. Porque nós teremos uma redução de, acho que 110 equipamentos. Então, nós não conseguiremos manter o que é pactuado hoje de oferta deste serviço. Então, o que é que nós conversamos aqui no município? Que nós pactuaríamos o que está no CNES e o prestador. Realmente, se ele for reduzir o equipamento, ele tem que abrir um processo de solicitação oficial no CNES, aí, pós essa redução, nós solicitaremos uma nova repactuação em si. Porque eu entendo que se a gente ouvir o prestador, nós estaremos nos prejudicando. Lu, eu também abri a mão, eu levantei a mãozinha. Baixinho, viu, Cida, seu áudio. Está muito baixo, Cida, pode falar. Melhorou? Melhorou, Sim, gente? sim, melhorou. Boa tarde. Eu tenho 3 observações para fazer.
Primeira, em relação à fala da Lélia, ela está certíssima. Eu liguei conversei com a Hélia, conversei no escritório, né, com a Jaqueline, com as meninas. Nossa preocupação é nós podemos enfrentar duas situações: a falta de vagas de fato e ter desassistência no Estado, ou só uma simulação de falta de vagas para ser contemplado dentro das modalidades da portaria. Então, acho que a fala da Lélia está certa, considerando que é perigoso alterar só com esse documento e que realmente, se os prestadores realmente forem reduzir a oferta, eles têm que abrir processo, passar por auditoria e a gente tem que pensar que tem que descentralizar serviço, habilitar mais clínica. Porque senão nós vamos estar concordando, validando uma situação hipotética, né? Dizendo assim, em outras palavras. Eu falo que eu só 29 máquinas, mas na prática eu tenho 40, 30, 50. E o Ministério, nas conversas que nós tivemos no grupo do Corazems, o Ministério vai monitorar essa produção. E conforme a produção que eu fiz um levantamento, eu até apresentei numa reunião, a Jaque estava presente, o que a gente está enxergando é que eles estão fazendo isso, que eles estão colocando o que tem menos para se adequarem às modalidades. Acho muito boa a sua fala, Lélia, e eu acho que é pertinente, sim, principalmente considerando você que tem mais oferta de serviço, e penso que os demais municípios, independente da informação estar vindo agora e ser validado, né, via resolução CIB, teriam que fazer a mesma coisa, porque nós corremos sério risco de informar uma coisa numa resolução CIB, que é um documento oficial, né, um documento legal. Depois, além do prestador sofrer penalidade, o município também pode sofrer, porque ele pode ser notificado pelo Ministério da Saúde, que segundo eles será passível de devolução de recurso e multa, além de devolver o que em tese foi cobrada, foi recebido errado, equivocadamente, é passível de multa. Então, a gente tem que ter cuidado. Nós estamos emitindo uma resolução CIB. E outra coisa, deixar bem claro para esses municípios que estão trazendo o documento e que vai alterar, que também tem que atualizar no CNES, porque o Ministério vai checar o CNES da competência junho, que foi enviado em julho. E que tem que constar na resolução CIB apenas os estabelecimentos que serão contemplados na modalidade 1 e 2. Ou seja, quem não está contemplado não pode constar na resolução. E uma pergunta: com esse tanto de gente que reduziu, uma observação, na realidade, o Ministério já publicou o teto, né? A programação orçamentária do teto de Goiás. Então, com esse tanto de gente indo para a modalidade 1 e 2, o dinheiro não será suficiente, com certeza. Só para fazer essas observações, gente. Deixando bem claro para todos que vão mudar, né, exceto a Lélia, que vai se considerar o CNES, que o Ministério da Saúde falou que é de responsabilidade dos municípios sede do serviço monitorar. Tá? Porque senão o município vai ser contemplado com um recurso de incentivo federal e vai atender mais pacientes do que o número de máquinas da modalidade, né, preconiza. E isso é, de certa forma, ilegal. Obrigada. Só reforçando o que a Cida acabou de explanar, e a Lélia, no município de Goiânia, a gente observou que, por isso que foi requisitado aos gestores municipais, e alguns foi bem esclarecido que não iríamos fazer o levantamento apenas CNES, porque é um documento oficial. E, na verdade, quem presta serviço ao Ministério é o município gestor do serviço contratado. Então, o documento a ser levado, a ser considerado, é o ofício do município, certo? Nós vimos assim, que teve mais discrepância realmente foi o município de Goiânia, uma situação grande, que a gente olha aqui, realmente um número muito grande, e outros 2, 3 municípios, que realmente, e que já foi até orientado, como a Cida falou, o Ministério já fez uma prévia nacional dos gastos por região. E com essas reduções aqui, já
extrapolou o teto previsto, e o que o Ministério vai requerer uma justificativa. Lembrando a vocês, aos gestores, que o serviço, quando habilitado, ele apresenta uma situação de assistência obrigatória, regido por portarias e RD6, e a redução também de um quantitativo significante de equipamento é inviável, porque o serviço ele tem que mostrar ao município, ele tem por obrigação ter um serviço de manutenção periódica de equipamentos, ter acompanhamento técnico dessa assistência. Então, a redução significativa tem que ser notificado ao contratante, que é o gestor, porque impacta, né? O serviço não é só do município, tem toda uma região pactuada que ele deve assistência, e essas reduções, além de comunicar ao gestor, tem que ser apresentada à região que vai sentir esse impacto da falta da assistência. Então, era só para reforçar. E sim, colocamos todos, que é para ter uma noção, mas para a resolução CIB, apenas os que estão enquadrados no quantitativo destinado pelo Ministério da Saúde. Ok. Camila, quer comentar alguma coisa, Camila? Tem a Andressa, ela solicitou aí, deixa ela falar e eu faço o comentário de uma preocupação, até para a gente poder organizar na hora de construir a resolução. Tá bom, então. É só porque eu estou no celular aqui, eu não estou vendo quem está na sequência. Pode falar, Andressa. Boa tarde a todos. Como a doutora Lélia falou, o documento que nós de Goiânia fizemos, nós informamos realmente o que está no CNES, até porque é o que diz a portaria que vai ser seguido. O que está no CNES, qualquer alteração posterior tem que ser definida por CIB. No nosso documento, onde mostra essa redução, a gente só queria deixar evidenciado o que a portaria trouxe, o que a portaria acarretou. Não é que Goiânia vá diminuir isso, nós queremos continuar a mesma oferta. Qualquer prestador que queira diminuir vai ter que percorrer todo o processo de redução de carga de serviço ou aumento de serviço que é feito em Goiânia, e depois a gente apresenta em CIR, em CIB, até porque Goiânia tem 56 municípios em hemodiálise. Não tem como nós perdermos 110 máquinas a 3 turnos cada. São 330 pacientes desassistidos que vão ficar. Não tem como nós fazermos isso. Uma outra questão, a portaria que teve a republicação trouxe que são 35 estabelecimentos em Goiás que se enquadram no tipo 1 e 11 no tipo 2. Vocês já têm esse levantamento? Porque, assim, eles já fizeram baseado no que é CNES. Qual que é o levantamento desses estabelecimentos? Porque não adianta a gente pactuar, como a Cida falou, o dinheiro não vai dar, né? E uma outra pergunta... Eu vou lembrar a pergunta, mas eu queria saber só se você já tem o conhecimento de quem são esses 46 estabelecimentos que já têm o recurso, porque o recurso veio para eles, ele não veio para novos que a gente vai mudar. Só antes da ele responder, eu fiz essa mesma pergunta lá no grupo. O que nós iríamos fazer com serviços novos ou com quem se adequasse que não estão contemplados? Eles disseram que é para passar na CIB e que eles vão fazer a análise para publicação. O que pode acontecer de que esses que o Ministério avaliou, na primeira avaliação deles, eles estavam considerando, inclusive, máquinas em ambiente hospitalar. E eles mantiveram já uma margem assim pequena, né? Porque as máquinas em ambiente hospitalar 2, 3, são poucas, já prevendo que teria essas adequações, né? Porque é sabido de todos que o CNES não é 100% atualizado. A orientação foi que era para colocar na resolução CIB, seja agora as atualizações de quem realmente concordar com elas, né? Conforme o seu fluxo de trabalho, e os novos serviços, porque nós citamos, inclusive, que nós tínhamos a hemodiálise nas policlínicas, que não eram habilitadas. Aí eles informaram que quando solicitar a habilitação, já solicita a habilitação e a caracterização das modalidades, se forem contempladas em alguma delas.
Eu queria só, assim, a gente está aqui no momento, né, de análise para a gente poder ver enquanto Estado o que a gente vai pactuar. E aí eu fiquei com uma preocupação assim, a gente sabe que especificamente sobre equipamentos de hemodiálise, as clínicas informam o seu total de máquinas sem discriminar aquilo que é especificamente SUS. E aí a gente precisava também, acho que, pensar nisso, né, com relação a esse quantitativo que está em cada um dos QNES de cada uma das unidades. Seria que a gente considera tudo que está descrito no QNES enquanto passivo de oferta para o SUS, e a partir do que for de produção é que a gente vai identificando? Seria essa a proposta? Sim, eu acho que os municípios que são sede dessas clínicas teriam que se manifestar, né, Camila? Goiânia já se manifestou que vai considerar o QNES e qualquer alteração será posterior à auditoria, é o mais seguro, mas os demais têm que se manifestar. E eu acho, sim, que tem que fazer o monitoramento considerando a produção. Inclusive, eu fiz de uma região e considerando a produção, né, o cálculo básico de hemodiálise que a gente faz, que é o número de máquinas vezes 2 vezes o número de turnos, né, que é variável, tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. A grande maioria estavam com um número maior do que 29. Então, assim, uma proposta, mas eu acho que tem que dar a palavra para os municípios sede das instituições, se eles vão manter, considerar só o ofício, depois monitorar, para que tem que deixar bem claro para todos que é responsabilidade do município sede fazer esse monitoramento para não incorrer em informação equivocada. Mas eles têm que se manifestar. Assim, a exemplo de Goiânia, como a superintendente de regulação de Goiânia se manifestou, dizendo que para Goiânia vai manter o que está no QNES. Aí os demais têm que se manifestar, os demais municípios. Que aí, o que é que nós estamos dizendo? Que eles não vão considerar o ofício que o prestador informou para eles, que eles vão fazer uma auditoria posterior e depois fazer uma nova resolução CIB. Votar novamente uma resolução CIB. E se isso for acordado, Jaque e Lidiane, eu acho que tem que definir um prazo para ser auditado o serviço, né, de todo mundo, já que, como Goiânia é exemplo de Goiânia, e aí nós vamos ter que fazer uma nova resolução única, e não resoluções picadas. Assim, é uma sugestão também. Respondendo à pergunta. Pode falar, pode falar. Respondendo à pergunta do quantitativo, considerando as informações de Goiânia do que está no QNES, a gente bateu em cima os 11 estabelecimentos. Quanto isso, contando da categoria de 20 a 29. Da categoria de 1 a 19, nós temos 5 estabelecimentos e o Ministério contempla um número maior, contempla 15, mas os 10 que ele está considerando algumas unidades hospitalares que têm 1 ou 2 equipamentos que apresentam não tem habilitação direta, mas apresentam produção, ou por UTI, ou por um ponto na enfermaria. Mas quanto às clínicas, os serviços habilitados de 20 a 29, considerando que Goiânia apresentou e que foi apresentado, bateu o levantamento do Ministério. Agora, a gente tem aqui no chat que acho que foi Séries, se manifestou, não, foi Porangatu, né, a Daniela, se manifestou que vai considerar o que está nos QNES, né, e aí... Luciano, Iporá, viu? Iporá, desculpa, Iporá, que vai considerar o que está no QNES, né, a gente tem a manifestação de Iporá e de Goiânia, né, então eu não sei se estão os demais municípios aqui, né. Anápolis também a gente pode considerar, porque Anápolis não enviou um documento, só mandou os prints das telas dos QNES. Então, a gente vai considerar também que Anápolis está considerando o que está cadastrado no QNES.
Tem mais algum município aqui que tá contemplado, que tem um serviço? Tem algo mais na reunião? Oi, boa tarde. O Dijão teve que dar uma saída, Rio Verde, Municipal de Rio Verde. Nós atualizamos mediante o ofício do prestador. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Quem está falando é Sou Rio a Verde? diretora de Rio Verde. Porque está ruim seu áudio, pelo menos eu não estou ouvindo direito. Nós atualizamos, enviamos os dados atualizados do prestador. Aí o Dijão teve que dar uma saída, eu estou tentando ver com ele aqui se nós vamos optar, então, ou pelo Quines, né? Ou pelos dados do prestador, seria isso. Mas Rio Verde, de qualquer forma, tem 50 máquinas. Já não entra mesmo nessa bonificação, entendeu? Nesse custeio. Não vai interferir, Rio Verde não interfere, porque, de qualquer forma, ele apresentou a mais, então ele já está fora desse quadro de custeio. Sim. Então, assim, a gente não está com todos os municípios aqui envolvidos, né? A proposta, eu queria ver com você, Lidiane, se assim, a gente pactou da forma que estão. Oi, Jaque, Luciana, desculpa, viu? sou eu. Desculpa, Jaque, pode falar. Não, gostaria de pedir licença para você e para a Lidiane, então, porque assim, ó, tanto Lélia quanto a Cida colocou a questão da preocupação com os dados que o próprio prestador pode estar informando para o gestor, e por um outro lado, a gente também não pode confiar no que está no Quines, que se o Quines fosse redondinho, a gente, né, não teria tanto problema. Não seria possível a Secretaria de Estado fazer visitas em loco desses municípios prestadores para verificar essa questão do número de máquinas? O que você acha? Jaque, eu acho assim, que a visita, ela vai precisar ser feita, né? Assim, eu acho que a gente precisa fazer isso e essa conferência em loco, né? A nossa preocupação, enquanto Secretaria de Estado, porque muito desses serviços eles são contratualizados pelo município. Então, em tese, a responsabilidade de fiscalizar e conferir seria do município, né? Em fazer essas visitas e a gente considerar a informação do gestor, independente da origem do dado, né? Então, assim, o próprio gestor faz essa manifestação para a SES, né? E aí a gente consideraria o que o gestor está colocando no documento, né? O gestor municipal, independente da fonte de informações, entendeu? Assim, a nossa preocupação é estar até numa sobreposição de função, né? Está fazendo uma visita em um serviço em que um contrato é com o município. Essa é a nossa preocupação. Mas se assim for acordado aqui, não tem problema, a gente organiza. A gente pede até para a equipe das regionais, a gente pode ver com as regionais para poder fazer essa visita, só que na sobreposição de responsabilidades mesmo, né? Já que o contrato não é com a SES, né? Entendeu? Assim, embora seja um recurso federal, né? Enfim, nas unidades SES, né, que a gente tem aí hospitais que tem, a gente faz a visita. Mas a questão é dessas unidades que não têm contrato com a SES, né? Vou falar, Jaque? Lu, eu queria fazer uma observação. Isso é alta complexidade. O Estado que vai ter que fazer, excetuando Goiânia, Anápolis, Aparecida, que tem sistemas de auditoria montados e estabelecidos. Os municípios menores, eles não têm equipe técnica com expertises para fazer visita técnica em hemodiálise. Entendeu? E é alta complexidade. A SES tem que acompanhar. É no mesmos moldes de uma habilitação de alta. Porque os técnicos dos municípios, eles não têm esses dados e não estou, assim, menosprezando capacidade técnica de ninguém. Só estou esclarecendo que é como se fosse uma auditoria específica.
ele tem que conhecer do regramento da portaria de habilitação de alta complexidade para saber fazer análise da capacidade instalada, para verificar a produção mensal daquele prestador e falar assim, peraí, pela sua produção mensal, a média mensal, você está atendendo 200 pacientes. Você não tem como atender 200 pacientes em 29 máquinas. Isso. Então, não é... Acho que assim, também não sei como que o pessoal das auditorias das regionais. Eu acho que essas visitas têm que ser acompanhadas e realizadas pela equipe técnica do nível central, inclusive. Camila está aí, com a Hélida, pode, assim, reforçar, assim, falar se eu estou sem saber das informações no sentido da equipe técnica das regionais, mas eu sei que a dos municípios, eles não têm essas equipes montadas com essa expertise para fazer essas auditorias. Que é como se fosse os moldes de uma auditoria, Luciano. É identificar a capacidade instalada, entendeu? E que fosse conjunta, Luciana. Isso. Que fosse conjunta. O município vai junto, mas quem faz a análise, os técnicos da área de nefrologia da SES. Porque, assim, Só você tem total complementando. razão com relação a essa questão, né, da contratualização direta dos municípios com seus prestadores, normal, né? Mas quando o CIDA traz essa percepção, é exatamente, às vezes é até de reforçar aquilo que o município precisa fazer. Porque é o risco que a gente está correndo dos prestadores, né, falar que vai atender X quantidade de pacientes com 29 máquinas, e na realidade isso não vai ser possível, que a gente vai saber que não tem como acontecer. Então, se possível, né, que fosse conjunta. É só para com reforçar, certeza. não querendo cortar, secretário, só para orientar aí as solicitações, essas visitas já são realizadas, inclusive não só no intuito de auditoria, mas também de... Seu áudio fechou. Desculpa. Então, só para respondendo aí a solicitação, essas visitas já são realizadas periodicamente em serviço, não só como auditoria, também como orientação. Ela é feita em conjunto ao gestor municipal e à vigilância local, onde nós passamos todas as orientações do que o serviço precisa prestar, como que está o funcionamento, o que está em dificuldade, o que está fora do que é emitido em portaria, como um serviço mesmo de apoio à gestão e até adequação às solicitações da vigilância. Agora, nesse momento, é porque nós precisamos de tempo hábil para encaminhar essa resolução CIB para o Ministério. E, posteriormente, nós vamos dar continuidade, sim, às visitas. Então, o que eu quis colocar em relação a esse primeiro, né, levantamento, como a Jaque colocou, seria para a conferência do número de máquinas, porque o que é que se entende? Que se tem essa contratualização com o município, minimamente o número de máquinas o município precisaria informar para nós, né? Assim, para nós que eu falo não SES, mas sistema, né? Para o COSEMS e a gente informar para o Ministério, que seria basicamente a atualização de CNES, né? Por isso que eu me referi assim, a ter essa informação no contrato. No sentido de auditoria, a gente, como a Elia colocou, a gente faz essas visitas, mas é possível abrir uma auditoria, e aí seria uma auditoria mais robusta. Eu acho que a CIDA trouxe essa perspectiva de serviços de habilitação, e aí é possível que a auditoria faça já fazendo toda essa análise, né? Quantidade de máquinas, de serviço, conferindo equipe, conferindo toda essa questão. Isso é possível, sim, não tem, né, nenhum problema, a gente abre o processo aqui, só que a gente vai precisar de um tempo para poder concluir todas essas auditorias, né? E aí a gente precisa bater o martelo para envio da resolução, né? Aqui. O que eu falei em termos de quantitativo, que seria não ferindo a autonomia do município, é saber assim, olha, qual que é a quantidade que realmente lá tem, né, de máquinas, que aí cumpra ou não cumpra o critério para entrar aqui na resolução e a gente ter essa informação mais fidedigna. Então, era nesse sentido, que talvez o município conseguisse trazer essa informação um pouco mais rápido, né?
Agora, no sentido de auditoria, para a gente acompanhar a produção, fazer o monitoramento, inclusive verificar outras questões, como estrutura física, a gente é possível fazer sim. A gente abre esses processos, faz auditoria, porque é inclusive diferente da visita técnica, né? A visita técnica ela não vai com o olhar da auditoria, né? Mas isso é possível a gente fazer, só que a gente vai precisar de um tempo e a gente tem um prazo para encaminhar a resolução para o Ministério. Eu queria falar, só para complementar, Luciano, é isso, a questão da gente ter um tempo, né? Nós temos um prazo, conforme a portaria, é um prazo que nos foi dado de 30 dias. Então, nesse primeiro momento, qual foi a nossa estratégia? Né, fazer um levantamento do que realmente, junto dos municípios, o que cada serviço, cada clínica apresentou, né? Nós podemos fazer um comparativo com os QNES, focando somente naqueles serviços que se enquadram, né, dentro da portaria. A gente precisa, eu acho que é importante essa manifestação de cada município do que a gente vai considerar nesse primeiro momento, porque vai ser feita uma análise pelo Ministério, muito provavelmente haverá uma diligência, e aí, neste momento, a gente também, com o que o Ministério nos trouxer de diligência ou de questionamento, a gente pode até direcionar na continuidade das nossas visitas. Então, sim, a equipe do Estado, né, a equipe especificamente da coordenação de nefrologia, faz visita em todas as unidades, né, considerando que é um serviço de alta complexidade, faz uma visita técnica com orientações, com apoio para implantação, apoio de adequação, até quando vem algum tipo de auto de infração pela vigilância ou qualquer outro órgão. Né? As demandas específicas de auditoria, a gente precisa, né, identificar uma demanda para ser demandada para a auditoria, que é quem tem, né, o poder de auditar, e aí, a partir disso, também fazer um outro tipo de levantamento. Então, acho que são estratégias que a gente vai pensar em fazer em continuidade. Mas, neste momento, como a gente precisa enviar os dados para o Ministério, para a gente poder entender o que a gente vai declarar, né, enquanto pactuação CIB, o que a gente vai identificar para o Ministério que são os nossos dados, a gente vai considerar aquilo que foi enviado pelos municípios, ou nós vamos considerar o que hoje, dentro de cada um desses serviços que a gente já tem listado, o que está em QNES. Nós temos o município de Anápolis, de Goiânia e Iporá, que se manifestou que é para considerar o que está no QNES. Dos que se enquadram, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Itumbiara, Lusiânia, Uruaçu, Valparaíso e São Luís, precisaria nos dar esse posicionamento, né? Se a gente vai considerar aquilo que foi informado no documento que eles nos enviaram, a partir do que nós solicitamos em ofício, ou vamos pactuar que todo mundo nós vamos partir do que está no QNES, e além disso, para mais ou para menos, a gente vai trabalhar em visita em loco, análise junto ao prestador, como que a gente poderia partir para essa pactuação? Boa tarde. Qual que é o prazo para essa pactuação? Isso é assim, é urgente ou tem prazo? Só para... Amanhã, André. É urgentíssimo. A aí foi nos deu 30 dias. E foi justamente por isso, foi nessa perspectiva, porque foi nessa perspectiva de fazer esse levantamento que a gente a gente enviou ofício, ligação, mensagem do WhatsApp, e-mail, para a gente ter esse levantamento completo, né, do Estado, né, em tempo hábil. E aí essas informações, na verdade, elas terminaram de chegar hoje pela manhã. Entendeu? Assim, então, a gente tem hoje para essa decisão. Se a gente faz o porte no QNES ou considera essas que se manifestaram o QNES e as outras ofício do município. Porque foi o gestor que assinou o ofício, né, encaminhando as informações. Eu acho que os municípios que enviaram um documento escrito é válido, né? A gente sabe que mesmo que não está aqui, o ideal era que tivesse na reunião e a gente pudesse dirimir alguma dúvida que tivesse,
Mas considerar que nessa todo mundo de cima e embaixo, eu acho muito frágil. A gente sabe que ainda tem muita deficiência com o município com relação a Quinés. É frágil a informação. Então, talvez a informação mista, como está sugerido, considerando que a gente não tem tempo hábil mais para poder consultar e ouvi-los, seria o mais ideal, a meu ver. Não sei, considerar o que os municípios verbalizaram que pode considerar o Quinés também veio de forma também por escrito, pelo que a Camila falou, né? Todos eles manifestaram. Se tem todos e a gente só tem até amanhã, e considerar a questão da visita técnica como um critério. Se a gente colocar isso na resolução, não sei se cabe, o pessoal pode falar se cabe essa questão de incluir na resolução essa questão que a gente está vendo aí pelas falas que está frágil o assunto, hemodiálise, por mais que tenha essa questão, né? Vamos diferenciar a questão da auditoria e da visita técnica, porque a visita técnica não vai verificar essa questão, né? Tem tantas máquinas, eu digo que atendo tantos, e será que atendo mesmo? Então, minha opinião é essa. Acho que pelo tempo precisa considerar o que o gestor escreveu de documento, se porque algum município não tiver feito isso, e aí, então, sim, a base do Quinés, que aí é um documento, né? Se por acaso da lista, aí eu não sei se todos eles se manifestaram. Se caso não tiver nenhum documento, utilizar, sim, o Quinés. Ou os outros que já verbalizaram aqui, a gente tem essa segurança. E incluir essa questão da auditoria dos serviços na resolução. Nós não temos mais tempo, então, infelizmente, a gente tem coisas que a gente tem que avançar e essa é uma delas, né? Respondendo a sua pergunta, todos os municípios foram questionados, né, solicitado um levantamento via ofício, e de todos os municípios, exceto o município de Anápolis, nos enviou ofício. Os demais todos nos comunicaram via ofício, inclusive nós estamos trabalhando com o SEI, então teve ofício que chegou por e-mail e tal, e a gente vai subir todos esses ofícios para o SEI, para a gente ficar registrado, porque foi da forma como a gente trabalhou com os municípios. Então, nós temos essas informações de forma oficial, exceto o município de Anápolis. E como eles nos mandarem resposta do WhatsApp, prints das telas de Quinés, então a gente está considerando que o município de Anápolis será considerado que está cadastrado no Quinés. E em consulta também nos Quinés das unidades, dos serviços, a gente identificou que a grande maioria, o Quinés foi alterado mês passado ou esse mês, até por conta da publicação da portaria. Então, se a gente for considerar também o que está descrito no Quinés hoje, a gente vai talvez ficar muito coincidente com o que foi informado pela clínica, porque o Quinés, né, ele foi alterado, a maioria foi alterada recentemente. Então, a gente tem, exceto o município de Anápolis, todos os demais municípios nos informaram via ofício. Então, estão todos documentados oficialmente. Daniela levantou a mão ali e logo em seguida, Sônia. Boa tarde, Daniela de Iporá. Eu fui oficializada apenas, né, via ofício, pela Secretaria de Estado e também pela própria clínica, né, de hemodiálise do município de Iporá, solicitando cópia do documento que eu havia respondido ao Estado, sem ao menos eu ter sido oficializada até então. Então, assim, primeiro eu recebi o documento da clínica e posterior que eu recebi o documento da Secretaria de Estado solicitando as informações, né? Então, a informação eu respondi também via ofício e confirmei no Quinés, né? Que as informações que a gente tem batem com o que a gente verificou em loco, né? Minha coordenadora do Complexo Regulador da Assistência fez a visita com a minha auditora e confirmou lá as 22 máquinas, né? Sendo 19 que estão em pleno funcionamento e 3, né, que estão de reserva. Ok. Tem uma pessoa aí que está com iPhone, que eu não sei quem que é, tá só com o nome iPhone. Luciano, eu, a Oi? Sônia. Oi, Sônia. Pode falar, desculpa. Boa tarde a todos novamente. Assim, eu só queria fazer uma ressalva
e uma reflexão para vocês da SES diante desse assunto. A gente vê a gravidade, né, e a importância dele, e eu queria só deixar um levantamento aqui da importância dos serviços de alta complexidade, ter essas visitas técnicas, a situação analisada da real prestação de serviço. Na realidade, na ponta, Luciana, a gente sofre muito com serviços que são habilitados e não ofertam serviços. Então, eu queria pegar esse gancho aqui para a gente fazer uma reflexão, o tanto que a gente precisa de vocês da SES para rever redes, rever serviços, e a gente sabe que para habilitar, a SES precisa de fazer as visitas técnicas, passar o relatório para o Ministério, para os serviços ser habilitados. E eu queria colocar aqui a angústia nossa de que é feito esses processos para habilitação, mas não tem rotina no monitoramento. E aí, Luciano, a gente perde muito aqui na ponta, porque fica todo mundo acreditando que o prestador está habilitado e que deveria ofertar, e nós sofrendo na regulação, porque não tem oferta de vaga, não presta o serviço. Então, assim, eu sei que a gente tem que fazer um encaminhamento aqui dessa pauta, até por causa do tempo, né, que está intempestivo. A Lidiane fez uma boa colocação, porque, afinal, os municípios passaram os documentos, mas eu queria deixar essa reflexão da importância da realidade para nós na ponta, dos serviços habilitados e do que é ofertado. Eu sei de serviço que tem habilitação aí há muitos anos e nunca nem ofertou o serviço. Então, assim, é só deixar isso para vocês, que a gente precisa muito da colocação, da posição de vocês, porque está habilitado, o recurso está vindo, mas os usuários não estão tendo acesso. Tá? Eu queria aproveitar esse momento, porque eu não dava conta de segurar, vendo a discussão aqui e ouvir tudo isso. Tá? Obrigada, Luciano. Perfeito, Sônia, eu acho que é isso mesmo, né? A gente está fazendo a nossa programação de auditorias nesse serviço, a gente já começou em algumas, né? Começamos com o serviço de cardiologia e vascular, em vários outros, só que a gente sempre faz nessa perspectiva, respeitando a autonomia do município, né? A maioria desses serviços, das habilitações, estão sob contratualização e gestão do município, e a gente tenta fazer isso de uma forma harmônica com o município, mas sem deixar de cumprir o papel de auditoria mesmo do SUS na média alta complexidade, tá? Mas é uma boa reflexão essa sua também, tá bom? Agora, sobre essa pauta, eu acho que a gente pode avançar, né, Lidiane? Assim, para encerrar e pactuar dessa forma, né, os 3 municípios consideraram os que se manifestaram, e os demais a gente considera o ofício do município e encaminhamos para fazer auditoria em todos esses serviços que estão listados. Pode ser assim, Lidiane, pelo COSEMES? Bem pertinente a fala da Sônia, só vou passar para a Cida aqui que ela levantou para finalizar, mas nós estamos caminhando para isso mesmo. Cida, você tem mais alguma colocação? Tenho, Lid. Eu queria só fazer um comentário. E quando essa portaria saiu, eu entrei em contato, né, com o pessoal da SES e o COSEMES fez um levantamento do número de pacientes em atendimento, considerando os primeiros 4 meses de 2023, e o número de máquinas suficiente para atender esses pacientes, por clínica. Eu posso disponibilizar esse material para a Hélia, para que também faça uma análise, Luciano. Não, assim, eu estou temerosa com considerar a informação, entendeu? Só considerar a informação. Concordo com a Lidiane também, que como o município não está, o documento que ele mandou é o que vale, porque é a formalização. Só que aí também a SES tem que verificar como foi feita essa formalização, porque como a Daniela acabou de falar, o prestador já sabia antes que ela. E eles são os mais interessados em se adequarem às modalidades, né? Porque eles vão receber incentivo. Então, eu quero colocar o documento do COSEMES à disposição de vocês, para que vocês, né, fiquem à vontade para poder analisar. E foi já pensando nessas possibilidades de
tentativa de redução de oferta. Mas está com a Perfeito, Lidiane então, aí. Cida. Tá bom, passa para a gente e a gente avalia também. Só Doutor para Luciano, complementar, Cida, nós aqui já estamos fazendo, eu tenho aqui um acesso, a coordenação tem um acesso, eu tenho cadastro de todos os serviços do Estado, onde a gente tenta monitorar o quantitativo de vagas em tempo real, até auxiliando o gestor, né, o gestor da região, às vezes com a falta de vagas, e isso, infelizmente, atualmente, só conseguimos com pacientes que estão nas unidades estaduais, porque a gente trabalha junto à regulação. Então, quando essa vaga, o prestador não encaminha ou não cede a vaga, a gente entra em contato com o gestor, fala o quantitativo de vaga, o quantitativo de paciente, então já estamos orientando e sim, vamos querer sim esse levantamento que só vai somar as nossas ações, tá bom? é isso que eu ia finalizar. Acho que a contribuição da Cida vai ser excelente, doutor Luciano. E assim, mais uma vez, ressaltar a questão da angústia com os municípios que pactuam com esses que têm serviço e que nem sempre a gente tem noção se está tendo aquela oferta. Então, essa questão da auditoria é muito, muito importante, principalmente na terapia renal. A gente sabe que nós estamos aquém da necessidade, né? E diante da nossa situação, para finalizar a minha fala, nós temos que pactuar dessa forma, mas avançar com a discussão com relação à questão da auditoria, doutor Luciano. Perfeito. Então, Lidiane, e nós também temos essa perspectiva, porque nós estamos com serviços também que estão sendo ofertados e que ainda não estão habilitados, né? Que são os serviços das hemodiálises das policlínicas, né? Então, a SES também tem um interesse, até porque a gente tem um teto, né, financeiro, a SES também tem interesse em fazer essas auditorias, porque a gente precisa avançar na habilitação da hemodiálise que está sendo ofertada na policlínica e que hoje não tem habilitação ainda. Né? Então, assim, é uma questão que, além de toda a necessidade, por conta das unidades SES que não estão nessa listagem, porque não vão receber esse recurso, mas que ofertam aí, em algumas policlínicas, até 3 turnos, né, de hemodiálise, e que hoje não estão recebendo recurso. Então, pode ter certeza que a gente vai priorizar isso aqui sim. Tá? Então, pessoal, para finalizar, diante de tudo que foi colocado, né, e aí considerando os 3 municípios Quinés e os demais, pela informação repassada pelo documento, em relação à pauta pela SES pactuada. Pelo COSENS pactuado. Perfeito, então. E aí a gente fica em encaminhamento, Lidiane, isso não vai para a resolução, até porque não é objeto, né? Para enviar, a gente vai passar para vocês o cronograma, né, das auditorias, né, que serão feitas, e a gente vai compartilhar, até porque a gente precisa fazer isso em parceria com o município, né, com a presença de um ente municipal. A gente passa, né, isso para vocês, e a Cida fica de enviar os documentos também, e a gente vai avançando nessa discussão. Se for o caso, a gente volta na próxima e vai fazendo as alterações e as adequações, tá bom? Combinado. Tá, joia, então. Então, pessoal, podemos encerrar, Lidiane? O que ela acessa da nossa parte está ok. Da nossa também. Podemos Tá encerrar bom. assim. Agradeço já aí a presença de todo mundo, a contribuição do escritório, do COSENS, dos secretários e a SES também. Obrigado, até porque eu tô com um crachazinho aqui, ó, ó o meu crachá aqui, onde é que eu vou entrar agora, viu? Então, nós estamos Eu aqui. observei isso. Boa sorte. Então, Obrigado, Jaque. Gente, obrigado a tchau. participação de todo mundo, COSENS, secretários, técnicos, superintendentes da SES também, subsecretária, Ana Carolina também, que estava aqui com a gente, tá? Obrigado, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Vai na fé, Tá. doutor. Amém, ideia. Ora aí por a gente, viu? Obrigado, viu? Tchau, Amém. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.